Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Estava eu aqui lendo a passagem onde Moisés repete os 10 mandamentos para o povo de Israel. E um versículo aqui me chamou muito a atenção, que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, que diz assim: Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Esse é um dos mandamentos a qual o Senhor deu ao povo de Israel. Assim como Deus deu outros mandamentos para que eles pudessem seguir e viver sobre esses mandamentos na terra que Deus estava entregando eles por herança. E nós sabemos que quando Jesus Cristo veio, todas as leis, todas as coisas, Jesus Cristo cumpriu. Mas se a gente trazer para o nosso contexto algumas coisas desse mandamento, acredito eu quase todas, são coisas que hoje nós devemos viver sobre eles também, para que a gente siga sobre os princípios, os mandamentos e os fundamentos do Senhor. Então nós não podemos, como cristão, desmerecer, mesmo já não estando mais no Velho Testamento, mandamentos, fundamentos, estatutos que foram mencionados lá no Velho Testamento. Ainda devemos viver eles, ainda devemos trazer eles para o nosso contexto atual de nossas vidas. Porque muitas pessoas falam: irmão, mas nós já não vivemos mais o Velho Testamento, nós já estamos no Novo. Mas se você é um cristão que lê a Bíblia, que ama a palavra do Senhor, nós entendemos que muitas coisas do Velho Testamento encontra com o contexto do Novo Testamento. Então não podemos ignorar o que foi escrito no Velho Testamento e só querer viver sobre o Novo, não. Temos que viver sobre o Velho e sobre o Novo, porque um complementa o outro, um completa o outro. E essa passagem que está no versículo 5, que eu acabei de ler, repetindo: Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Essa passagem ela nos traz a menção que Deus, Ele quer o nosso amor para Ele, a nossa dedicação para Ele, o nosso tempo para Ele, as nossas primícias para Ele. Nós sabemos que nós temos famílias, nós sabemos que nós temos amigos, mas o nosso amor principal, acima de tudo, tem que ser em Cristo Jesus. Nós não podemos focar em outro amor, nós não podemos focar em outra adoração, a não ser somente para Cristo Jesus. Nosso coração, ele não tem que estar apegado a outras coisas. Não existe outros amores maior do que temos que ter por Cristo Jesus. E trazendo para o nosso contexto de vida atual, nós vemos pessoas amar mais coisas, pessoas amar mais outras coisas, outras pessoas, do que amar primeiramente a Cristo Jesus. Irmãos, quando a gente traz, vamos supor, para o relacionamento, a gente vê pessoas amando mais, vamos supor, no contexto de homem e mulher, a gente vê homens e mulheres amando mais a si mesmo, ao próprio relacionamento, do que amor a Deus. Nós vemos pessoas que amam mais ao dinheiro do que amam a Deus. Nós vemos pessoas que amam mais bens materiais do que amam a Deus.
Se nós temos tudo isso, é porque Deus nos proveu, porque Deus nos deu. Mas a gente tem voltado ao nosso coração a todas essas coisas e não temos voltado ao nosso coração a Deus. E muitas das vezes nós falamos que nós amamos, muitas das vezes nós glorificamos, porque nossa boca está falando, mas o nosso coração está longe de Deus, como diz a palavra. Então nós temos que examinar muito, irmãos, o nosso coração todos os dias. Porque às vezes nós falamos que amamos, às vezes nós falamos que seguimos os mandamentos, os princípios, os fundamentos, mas se nós pegarmos para analisar a nossa vida, estamos errando com o que diz a palavra de Deus. Porque quando nós amamos Deus mesmo de todo o coração, irmãos, nós buscamos principalmente a presença dele em nossas vidas. Então isso é muito importante, irmãos. Devemos nos analisar dia após dia. Porque, irmãos, o que tem se falado muito, tem uma frase que o meu pastor sempre fala e isso fica muito vivo em meu coração. Não vivemos para um culto domingo à noite. Não, irmãos. Nós temos que viver, irmãos, além do culto de domingo à noite. Nós temos que viver para segunda, para terça, para quarta, para quinta. Nós temos que viver para a semana inteira. Hein? E quando eu falo que nós temos que viver para a semana inteira, nós temos que ser o mesmo cristão de domingo o resto da semana, o resto do mês. Então nós não devemos só cultuar, não devemos só amar, não devemos só proclamar o nome de Jesus Cristo no domingo. Não devemos ter o nosso coração só voltado para o culto domingo. Nós devemos ter o nosso coração voltado para os nossos irmãos, voltado a culto ao Senhor todos os dias da nossa vida, irmãos. Eu entendo, irmãos, que nossa vida é corrida, eu entendo que nós temos nosso compromisso, irmãos, mas nós não devemos afastar o nosso coração da verdadeira adoração de Cristo Jesus, que é constantemente, irmãos. Irmãos, a cinza, ela tem que ser retirada sobre o altar daquela lenha que queimou ontem. Hoje você já tem que colocar uma nova lenha sobre o seu altar e essa lenha tem que queimar hoje igual ela queimou ontem. Tem que ser constantemente, todos os dias, irmãos. A gente não pode pegar o aproveito da lenha que queimou ontem e queimar ela hoje, não, irmãos. É lenha nova, é retirar a cinza e colocar lenha nova, para que nova unção seja derramada, para que a presença do Senhor constantemente esteja sobre sua vida. Mas só conseguimos isso, irmãos, quando nós verdadeiramente amamos a Cristo Jesus. Porque quando nós amamos verdadeiramente de todo o coração, irmãos, nada nessa vida é mais importante do que buscarmos a presença dele em nossa vida. Esse é o verdadeiro amor que Cristo quer que nós estejamos. O verdadeiro amor que busca primeiramente a presença dele do que outras coisas dessa vida. Outras coisas dessa vida, irmãos, vão se passar, vão ficar nessa terra, irmãos. Mas o que Deus tem para nossas vidas é uma vida na eternidade com ele. É uma vida ao lado dele. Mas é necessário que venhamos amar ele de todo o nosso coração, irmãos. Porque se nós não amarmos Deus de todo o nosso coração, irmãos, nós não vamos conseguir caminhar sobre a vontade dele, porque nós não vamos conhecer ele. Como que você conhece uma pessoa que você não ama? Se você não ama, você não gera relacionamento. Se você não gera relacionamento, você não gera intimidade. Se você não tem intimidade, você não conhece aquele que você serve. E muitas das vezes, irmãos, nós temos se enganado isso. Nós achamos que amamos, nós achamos que temos relacionamento, nós achamos que temos intimidades, mas pelo contrário, estamos errando, porque estamos buscando da forma errada. Porque quando nós geramos todas essas coisas através de Cristo Jesus, nós geramos frutos.
frutos. E conhecemos uma árvore através dos frutos. E se não estamos ainda gerando frutos, é porque estamos vivendo um contexto errado do Evangelho. Porque estamos dizendo que amamos, mas não estamos amando. Porque o nosso coração, ele tem sido voltado a outras coisas a não ser a vontade do Pai. Então, quando Deus nos pede para que nós amamos Ele de todo o coração, porque esse mandamento aqui, Deus estava dando para o povo de Israel, mas nós também somos o povo de Deus. Nós fomos reconhecidos através de Cristo Jesus. Nós somos filhos, nós somos participantes do reino de Deus. Então, cabe a nós também amar a Deus, servir a Deus de todo o nosso coração, irmãos. Então, irmãos, façam uma alta análise na sua vida, se realmente você está amando Cristo Jesus da forma que você deve amar. Porque, irmãos, nosso coração também é enganoso. Às vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa, mas estamos errando. Temos que olhar para frente, mas também temos que ver se estamos deixando um caminho na presença de Deus, a qual devemos deixar. Porque o Evangelho também nunca se tratou da gente, também se trata daqueles que estão vindo depois da gente. Amém? Então, receba essa palavra, que ela frutifique no seu coração e faça morada. Fique na paz, Deus abençoe. Shalom.